Vamos lá então, gente. Nós temos então PAES do Year 10 e PAES do Year 11 aqui, né? Essa apresentação de hoje é uma introdução ao programa. O que é o programa, por que ele se organiza, como se organiza, qual é a composição que a gente faz aqui. E na sequência dos workshops, a gente vai apresentar disciplinas específicas em cada workshop e um elemento importante de cada disciplina, que é o IA, o Internal Assessment, aí vão ser apresentados também em pares, 2 em 2. Mas aí eu vou mostrando aqui e a gente vai conversando, tá bom? Fiquem à vontade de me interromper aí para perguntar o que vocês quiserem. O programa DP, International Baccalaureate Diploma Program, é um programa avaliado para alunos de 16 a 19 anos, o que significa ser avaliado nos programas iniciais, no PYP e no MYP. Eu estou aqui para ver se eu consigo entrar no quadro aqui da câmera, tá? Não gosto mais de andar, mas vamos ver se eu consigo ficar aqui, porque daí quem for assistir a gravação me vê também. Nos programas, o IB tem 4 programas. Tem um programa PYP, Primary Years Program, que é o dos pequenininhos, vai até o 5º ano. Tem o MYP, Middle Years Program, que vai até o 9º, 6º ao 9º. E tem o PP. O PYP tem um outro programa que é o CP, que é o Career Program, que é um programa como se fosse um profissionalizante. A pessoa que opta por não fazer diretamente uma universidade pode fazer esse programa, ou pode fazer e depois fazer a universidade também. O PYP e o MYP, o PYP ele não é avaliado no sentido de ter que fazer uma certificação, assim, uma prova para receber o certificado. O aluno cursa o PYP em alguma escola, ele recebe, na conclusão do fundamental anos iniciais, ele recebe aquele certificado de que ele passou pelo programa. O MYP ele tem 2 possibilidades. A escola pode optar por fazer o 5º ano do MYP, e aí tem avaliações também, para ele receber um diploma avaliado, ou não. No nosso caso aqui não, a gente tem 4 anos do MYP, eles terminam no 9º ano, tem uma certificação de que ele passou pelo programa, mas não tem essa certificação avaliada. O DP já não tem a opção de não ser avaliado. Ele não tem o diploma program se ele não fizer a prova do diploma, de fato. Respeitado pelas principais universidades em todo o mundo, o IB, uma função interessante do IB de modo geral, mas do diploma mais especificamente para entrar na universidade, é o nivelamento internacional, porque qualquer escola vai dizer que seu aluno está muito bem formado, preparado e tal, né? Mas se o meu aluno for fazer faculdade lá em Singapura, lá na Austrália, quem que conhece a Sphere International? Muito provavelmente não sejam todas as universidades que vão conhecer, mas o IB as universidades conhecem já há muito tempo e grande parte, mas grande assim, mais de 90% das universidades, das maiores, aceitam o diploma como parte importante do processo seletivo ou substitutivo ao processo seletivo, já usa a pontuação do diploma direto. Ele está aberto a qualquer aluno, 16 a 19, em escolas que tenham sido autorizadas a implementar o programa. O processo de implementação do programa é um mundo à parte, porque para que a gente consiga garantir que haja esse rigor acadêmico, todos esses elementos do IB de modo geral e de cada programa seja respeitado, é feito um processo de autorização, que demora aí mais ou menos 1 ano e meio. A escola entra como escola candidata, tem que apresentar uma série de documentos estruturais, assim, política de linguagem, política de identidade acadêmica, política de inclusão, para mostrar que a escola está se movimentando no sentido de se adequar ao que o IB exige minimamente para poder implementar um programa. Aí todos os professores têm que passar por formação, aí o pessoal faz uma visita de autorização, conversa com o professor, conversa com o pai, conversa com o aluno. Eu acho que você conversou com o pessoal da autorização? Não? Foi, não foi? Fizeram entrevistas, entrevistaram alguns pais, eles vêm e falam com todo mundo, né? E aí é implementado o programa, a escola, esse é o nosso certificado de autorização. A escola, então, é certificada e depois, periodicamente, também são feitas visitas de avaliação. Em maio, agora, nós vamos receber uma visita de 3 dias de avaliação do MYP, do 6º ao 9º, para o qual estamos aí nos preparando intensamente. Mas a gente tem aquela sensação, né? Tá chegando a prova, tem que estudar. Sim, aluno, né? Não é só aluno. É isso sim, temos que preparar também. Mas é muito interessante porque o movimento da avaliação nos obriga, professores, coordenadores e todo mundo da organização, a estar sempre atualizado. Então tem que apresentar uma série de coisas para eles, os professores têm que mostrar a gente tem que enviar para eles com antecedência todo o planejamento, num formato específico, contemplando uma série de elementos. Eles fazem
uma avaliação, tem um grupo específico para isso, devolvem para a gente, ó, aqui tem isso, tem que mudar isso aqui e tal, aí o pessoal da visita vem, verifica se foi feito, emite relatório, são bem criteriosos. Mas também são bem, assim, eles vêm de uma maneira muito colaborativa, sabe? A gente fica, às vezes, as pessoas, professores novos principalmente, nossa, você é avaliado e tal, mas eles vêm, assim, com o propósito de avaliar para crescer, eles auxiliam a implementação. Ó, dá para melhorar aqui, isso aqui, se você fizer tal coisa, é bem legal o processo. Não vou dar detalhes dele, porque é muito extenso, mas é muito positivo. Então, o Diploma Program, ele foi o primeiro do IB. Quando o IB se originou, começou com o Diploma Program, em 1968, em Geneva, para proporcionar aos alunos uma educação equilibrada, facilitar a mobilidade geográfica e cultural e promover a compreensão internacional. Por que nesse momento e nesse local? Tinham delegações em Geneva, nesse período, pensando, ligadas à Unesco, pensando em movimentos escolares, então tinha representantes de diversos países naquele local, e eles precisavam, quando eles estavam ali por um tempo estendido, porque eles tinham esse projeto longo para cuidar, eles precisavam de uma escola que atendesse essa multiculturalidade, porque tinham jovens ali de diversas regiões, e aí tinha já uma escola internacional em Geneva. E essa escola começou esse trabalho, então, como é que a gente pode organizar um currículo que atenda a todas essas visões de mundo, que seja aberto a todas as culturas. E aí eles começaram a formatar e falar, então, International Baccalaureate, um pouquinho antes de 68, acho que em 64, e em 68 eles iniciaram esse primeiro programa, com esse propósito de formar alunos que tenham essa mentalidade internacional. Vocês vão ver depois no próximo slide essa imagem aqui ampliada, que é uma representação gráfica de como que o programa se organiza. Todos eles têm aqui o International Mindedness como, um frame, uma estrutura que fecha o programa, que ele tem o ponto central e tem o ponto mais tangente, que segura, que é a mentalidade internacional. Então, como é que a gente vai fazer para formar esse aluno que tenha essas características e essa em especial de mentalidade internacional, de abertura para outras culturas? Eles chegaram nesse modelo, então, que aluno é esse que nós queremos? Aqui, essa fotinha dos aluninhos aqui crescendo, representa o IB Learner Profile. É o perfil do aluno IB, representado por 10 atributos. Eles pensaram, então, o que precisa ter esse aluno para ele fazer aquilo que está na missão do IB, né? Agir positivamente, ter uma consciência de guarda compartilhada do planeta. Aqui está faltando, são 10, na verdade, tem 8 aí. A gente tem que colocar que eles caem. Mas são 10 atributos que os alunos desenvolvem ao longo dos programas, desde o que o IB eles vêm falando. Quem tem os filhos mais novos deve ouvir os alunos falando, né? Fulaninho não foi Karen hoje, fez isso. Sempre que acontece alguma coisa fora da rota, por exemplo, aqui no Fundamental, nos finais, tem uma reflexão ali. Fulaninho fez, o aluno às vezes sei lá, retirado de sala, que fez alguma coisa inapropriada, tem uma reflexão lá, porque tal, qual atributo do perfil precisa desenvolver para tratar dessa situação. Então, eles são levados a essa reflexão constantemente. Quando eles chegam no ensino médio, que estão aqui já há mais tempo, já tem na ponta da língua esses atributos. E tem o atributo open-minded, que é o aluno de mente aberta, no sentido de, isso está na mission statement também, na missão do IB, respeitar outras opiniões, outras culturas, compreender que outras visões de mundo podem estar corretas, mesmo que não seja exatamente como a minha. Né? Eu posso discordar com respeito, mas entendendo que as pessoas veem as coisas de cada um do seu próprio ponto de vista. Então, isso aqui é uma representação gráfica de como que o programa se organiza. No centro, sempre o aluno, toda a estruturação dos programas é no sentido de servir ao aluno. Aí é uma coisa que eu falo para eles nas salas, que às vezes é um exercício constante que os professores fazem, né? Quando a gente dá aula para adulto, é muito mais fácil, porque o adulto quer que a aula aconteça. O aluno, às vezes, a gente tem que convencer o aluno a participar da aula. A aula é para eles, o professor é para eles, o programa é para eles também. Então, eles estão no centro, aqui está o IB Learner Profile, são esses 10 atributos. E aí, conforme as camadas vão saindo, a gente tem aqui Approaches to Learning, nessa segunda camada, e Approaches to Teaching. Então, elas estão posicionadas dessa forma, bem próximas dos alunos mesmo, que são abordagens para dar suporte aos alunos e aos professores.
Os approaches to learning, se a gente fosse traduzir num conceito fácil de entender para brasileiros, seriam as habilidades. Quem tem alguma familiaridade com a BNCC, sempre tem lá em todas as disciplinas quais as habilidades a serem desenvolvidas naquela disciplina. Os approaches to learning são uma organização de habilidades. São 5 categorias que vão se subdividindo, depois vários indicadores de habilidades. Em algum momento a gente faz um workshop só de approaches to learning também, que é um elemento, assim, uma riqueza de trabalho dentro do IB, são as ATLs, que a gente fala, os approaches to learning. Para cada unidade que os professores planejam, eles selecionam, então, todas as disciplinas têm os seus objetivos específicos. E aí, ao selecionar o objetivo específico de uma unidade, ele vai selecionar quais habilidades o aluno precisa desenvolver para chegar naqueles objetivos. É muito interessante as ATLs, é um assunto que eu gosto bastante. E os approaches to teaching são, vamos dizer assim, um resumo, são 6 pilares da metodologia. Eu não gosto dessa palavra porque ela não tem lugar nenhum na documentação do IB, metodologia. Mas é uma palavra de fácil entendimento da gente. A maneira como a educação IB acontece são 6 eixos de mais destaque. Principalmente o inquiry. Se a gente tivesse que pegar assim, como é que é a educação IB? Em uma palavra, inquiry, indagação, investigação. É desejável, não vou dizer que acontece em 100% das aulas, mas é desejável que o movimento do professor sempre seja no sentido de estimular o aluno a investigar, não ele chegar aqui e simplesmente fazer uma exposição, como eu estou fazendo agora, ficar falando e os alunos só ouvindo. Né? Então, geralmente é no sentido de provocar. Ele traz, no fundamental, por exemplo, as unidades começam a partir de enunciados de indagação. Ele traz lá uma frase com alguns conceitos que ele quer que os alunos desenvolvam, e os alunos vão perguntando, investigando, tem uma série de técnicas e movimentos para promover esse inquiry. E outros approaches to teaching, então, abordagens de ensino. O IB, geralmente, as aulas dentro dos programas do IB, elas geralmente a construção do conhecimento é coletivo, então vocês vão ver que os alunos geralmente estão em grupos. As salas do ensino médio, a gente já comprou as carteiras, tem uma sala mais individual, geralmente para prova, e tem umas mesas já coletivas, que é para promover essa construção coletiva do conhecimento. Dentro dos approaches to teaching tem também o ensino orientado pelas avaliações formativas e somativas. Aí cada um desses assuntos dá um tempo de conversa para a gente. Mas como hoje é uma introdução ao programa todo, não vou me estender muito nessa parte de detalhe. Aí aqui, essas 3 que estão nessa faixa mais externa, Theory of Knowledge, Extended Essay e o CAS, Creativity, Activity and Service, nós chamamos de Core Subjects, porque elas são comuns a todas as escolas que aplicam esse programa. Essas aqui de fora são 6 áreas de disciplina, não são as disciplinas em si, são as áreas. E cada escola compõe essas 6 áreas da maneira como entende que é mais benéfico para os seus alunos. Mas essas 3 aqui, elas são comuns a todas as escolas, todas têm que fazer, são pré-requisitos para o diploma a pessoa passar por essas três disciplinas. Mais adiante eu vou mostrar no slide um pouquinho mais sobre elas. E nas áreas disciplinares, nas 6 áreas disciplinares, a gente tem, por exemplo, estudo em língua e literatura, e aí a escola pode escolher qual língua vai ser a língua 1, a língua A. No nosso caso aqui, nós temos português A. Como é uma escola brasileira, a grande maioria dos alunos tem português como primeira língua, elegemos português A. Na segunda, que é o Language Acquisition, nós elegemos English B, que é a Language Acquisition. A estrutura se difere no sentido de que o Language and Literature ele é muito mais focado em análise literária, análise textual, eles vão ler muito mais, conversar muito mais. Tem muito pouco exercício de gramática, sistematização, como a gente está habituado nas escolas mais tradicionais. No Language B, não que seja tradicional, mas tem o elemento da aquisição da língua. Então, estuda-se mais a língua como objeto, aqui usa-se mais a língua como instrumento de estudo da literatura e de outros movimentos de pensamento. Um detalhe que é possível fazer, que nós fazemos no nosso caso aqui, como nós temos alguns alunos, por exemplo, americanos, ou alunos que foram alfabetizados em inglês, a gente consegue fazer algumas adaptações. No Year 11 agora, nós temos o Isaac e a Olivia, que são americanos, então a gente inverteu essa ordem para eles. Eles fazem o português A e o English B, porque faz mais sentido para eles, né? Aqui no A, eles têm que ler 6 livros ao longo de 2 anos do programa.
E aí, nas avaliações, eles têm que fazer referência a esses livros, eles vão organizando um portfólio, eles selecionam trechos do livro, eles têm que fazer referência ao corpus que eles leram para poder fazer as avaliações. No BI são 2 livros, então nessa inversão de lógica para eles ficou bem mais... Esses livros são estipulados pela escola ou são escolhidos pelos alunos? São A escola orienta, mas são 6 livros que a escola... São pelo professor. Pelo professor. Mas no guia da disciplina tem... não são de livre escolha. Ele tem que garantir, o professor, a professora tem que garantir que haja uma diversidade de referências, conteúdo necessário. Tem uma lista pré-definida da qual ele pode escolher 4, e 2 são de livre escolha dele, mas na composição desses 6, precisa ter livros de diferentes, de autores de diferentes continentes, de diferentes séculos, de diferentes gêneros, escritos em língua original, se for ler em português, escritos em português, e traduzidos para o português, ou para o inglês, ou para a língua que eles estão estudando, né? Para garantir que haja uma diversidade de pontos de vista no programa. A escola faz a definição ou o aluno pode optar por fazer essa inversão como você fez com os 2 americanos? Nesse caso que eu fiz com os 2 americanos, se houver necessidade, por exemplo, o seu filho foi alfabetizado em inglês. O cara, no caso, ele foi em português, mas ficou 4 a 5 anos lá fora. Para ele vai ter mais facilidade de fazer a primeira parte. A gente faz o que faz mais sentido para ele, que atende melhor a condição dele, né? Pode ser feito sim. Como eu te falei, foi uma adaptação pela quantidade pequena que a gente tem ainda, 2 alunos que precisaram dessa adaptação, o Caio talvez precise. O que seria ideal? Se a gente tivesse aqui, ou quando tivermos aqui diversas turmas, 10, 15 turmas, aí já tem no programa, já tem uma aula que acontece padrão de português A, português B, English A, English B, e o aluno seleciona. Né? A gente caminha para isso, para ter um cardápio, vamos dizer assim, e o aluno fazer a sua composição a partir da possibilidade. Mas agora, como nós temos 2 turmas, não é viável ainda a gente manter essas aulas funcionando. Né? Então, temos uma composição aí, a gente pode chamar de fechada nesse momento, pela situação numérica mesmo. Em ciências, das disciplinas que são possíveis de escolher, de biologia, química, física, nós elegemos Environmental Systems and Societies, que é uma disciplina de ciências com um pezinho lá na humanas. E ela trata do meio ambiente, mas da relação do homem com o meio ambiente também. Então puxa essa sardinha para essa brasa da humanas também. A disciplina de artes, ela oferece a possibilidade de ser substituída. E no nosso caso aqui a gente substituiu, ao invés de uma disciplina de artes, a gente tem o Business Management. Mais adiante, eu acho importantíssimo que tenha artes. E dentro das possibilidades de artes do IB tem música, tem drama, tem artes visuais, e é bem interessante o programa de artes. Mas nesse momento a gente entende que a necessidade é maior para o business. Temos o business no lugar das artes. Em matemática, são 2 possibilidades. Tem o Applications and Interpretations, tem uma outra que é mais teórica. A gente pegou essa Applications and Interpretations. E no Individuals and Societies, que seria a humanas, a gente tem o Brazilian Social Studies, que é uma composição de história e geografia. Essa disciplina, no nosso caso, é uma School-Based Curriculum, que é um currículo feito para escolas brasileiras. É um currículo bem assim, não só para a nossa escola, tem escolas brasileiras que usam, então é um currículo jovem, não foi feito agora, ele já existia quando a gente começou, mas ele ainda está ganhando mais corpo. Então é uma composição de história e geografia. Todas essas 6 disciplinas, elas se categorizam em 2 possibilidades também, Standard Level e High Level. Isso tem relação com a profundidade com a qual o aluno vai se dedicar em cada disciplina e o número de horas oferecidas para que ele possa se aprofundar mais. As disciplinas Standard Level, elas têm um mínimo de 150 horas de relógio, na hora-aula, de instrução. E as disciplinas em High Level têm mínimo de 240 horas. Então, ele tem aí, não chega a ser o dobro, mas chega próximo, né? Então, ele se aprofunda muito mais. No nosso caso aqui, o Língua A, Língua B e Business são em High Level, são em tempo estendido, e as outras são em Standard Level. Aí também fizemos uma adaptação nesse caso aqui, porque tem aluno que quer fazer, tem um aluno no Year 11 também, que é o Guilherme, ele quer fazer uma faculdade de engenharia em Singapura, muito específica, que exige matemática High Level. Então, a gente fez uma adaptação, conversamos com o Alex, que é o coordenador de matemática, ele viu lá o que é que precisa para dar conta do High Level,
e o professor de matemática auxilia ali no plantão, a gente passa, o aluno corre por fora também, porque ele quer, né? E aí a gente auxilia para ele conseguir também ter essa condição de fazer o assessment, porque no final, para o IB, o que vai contar oficialmente no caso dessa turma agora, no ano que vem, em maio, eles têm 15 dias de assessment, que seria como se fosse um vestibular para ele passar no diploma. Aí ele precisa ser preparado, se ele vai fazer o high level, ele tem que ter a aula daquelas disciplinas, estudar as disciplinas. Então a gente está fazendo essa adaptação para o Guilherme também. Aí, como eu falei, idealmente, mais adiante, a gente ter as duas possibilidades para quem quiser. Sim, então a prova, claramente, tem que ser específica para cada aluno, de acordo com o que selecionou. Numa escola onde tem esse rol de possibilidades, a prova, por exemplo, vamos imaginar que tenhamos aqui, né, o matemática standard level e high level. Quem fez o high level vai fazer a prova do high level. Não uma para cada um, mas tem diversas possibilidades. A composição é grande. Né? E aqui os elementos do core, que são as 3 disciplinas que são comuns a todos os alunos. No caso dessa prova, vai ser feita em maio do ano que vem. Aqui a gente sabe que o Enem ele pode fazer a vida inteira e tentar passar nas faculdades a vida inteira. No IB é só essa prova que vale. Sim, sabe? Daqui um ano, tá? Não passou agora. Ele pode reaplicar, eu acho que até 2 vezes. Porque ele tem um prazo, caso ele não passe na primeira, para Sim. depois tentar. Aí ele é anual, é semestral ou... Eu acho que não chega a ser anual. Depois eu posso pegar esse dado exato para você, que eu não me lembro agora. Mas ele tem um prazo, são alguns meses. Ele pode reaplicar e tentar a prova de novo, eu acho que 1 ou 2 vezes. Depois eu te dou essa informação exata. Mas ele tem sim essa possibilidade. As disciplinas, então, do core são Theory of Knowledge, que trata da natureza do conhecimento, o que valida um conhecimento como fato, como lei, ou como teoria, ou como tese, né? Como é que a gente chega no entendimento de que isso é um conhecimento de fato. O Extended Essay Quem está concluindo o fundamental aqui faz o nosso projeto de pesquisa, conhecido como TCC, porque não é o nome oficial dele, TCC de graduação, mas ele é nos moldes da graduação. O Extended Essay seria um upgrade disso, seria uma monografia já mais exigente, não necessariamente mais extensa, ela é uma monografia de até 4.000 palavras, mas ele exige-se um aprofundamento maior. No nono ano, o aluno ele é orientado semanalmente. O professor senta com ele, vê, corrige e tal. No Extended Essay já é bem mais autônomo. Ele tem um supervisor, mas ele é que tem que ir atrás do supervisor. Tem 5 horas de supervisão do Extended Essay ao longo dos 2 anos. E o professor não deve estar no guia lá. O professor não deve ficar assim... não deve fazer nada pelo aluno, o aluno é que tem que chegar, tem essas opções, não, vai nessa. Ele que escolhe, por exemplo, aqui no nono ano tem a BNT, é aquilo ali que é para seguir. No Extended Essay, o aluno seleciona ou a BNT, ou pode escolher outras, tem Chicago, tem outras referências de padronização, e o aluno é que escolhe, e o professor, vai direcionando. Tem uma coordenação de Extended Essay, uma professora que é responsável pelo processo dessa disciplina, que é a Viviane, que é a mesma professora de TOK, e os outros professores que os alunos não elegem, é feito vamos dizer assim, um matching a partir do interesse, né? Então ele vai fazer um Extended Essay de ciências, ele vai no professor de ciência, de biologia, e não é uma exclusividade, porque nós temos aqui, por exemplo, o grupo de professores que dá disciplinas do DP, dentro do ensino médio. O ensino médio tem 16 professores, mas tem 9 disciplinas DP. Então, tem professores no ensino médio que não estão diretamente ligados ao DP, não dão disciplinas DP. Lógico que todos nos beneficiamos dos treinamentos, da maneira de ensinar, mas tem professores que não necessariamente preparam os alunos para essas provas de maio, mas podem também auxiliar no processo de supervisão. Aí essa professora que orienta esse processo aqui, ela dá o direcionamento, tem um guia específico. Isso já está desde agosto do ano passado, né? Desde agosto do ano passado, já startou. Aliás, esse é um movimento importante para quem já está no Year 11, dá sempre uma perguntada, e aí, está em dia com o Extended Essay? Porque... Eu até estava comentando outro dia, falando, não, tem gente que veio atrás do juiz, que não correto. fez no final do ano passado, tipo assim, curtiu as férias, deixou, e agora eu falei, mas e você, como tá? Não, eu tô ok. Mas tem aluno que está correndo.
A palavra... de feriado, né? E aí, vai viajar no feriado? Não, ninguém quer viajar, todo mundo vai ficar para... E você vai? Não, eu vou porque tá ok. A palavra de ordem é organização para eles, porque é um volume exigir. Aí os alunos às vezes falam assim, poxa, mas é muita coisa para estudar, é muita disciplina. Eu falo, é uma escolha. Você quer um resultado X. Tem outras possibilidades no mundo de educação, de escola, você vai ter um resultado Y. Você quer o X, é isso aqui que você precisa fazer, né? Não, ninguém Lá em casa é bem nítido. Quer? Eu te mudo para a escola pública ali. Só que o resultado é diferente. Você não vai conseguir estudar fora como você quer, então. Mas... Já tem que se dedicar de agora. Exatamente. Tem uma organização, tem um roteirinho muito bem feito, inclusive essa organização do que é que precisa ser entregue, mas a gente vai mostrar que tem 2 categorias de avaliação. Tem essas nos 15 dias ao final do programa, tem os internal assessments, que são trabalhos mais bojudos, que é uma avaliação interna, ela é feita aqui, ela é corrigida pelo professor e não é validada a palavra, é moderada pelo IB. A gente manda para lá e ele faz um confere com os critérios para ver se está corrigido como deveria, né? Então tem uma sequência aí que eles vão fazendo ao longo dos 2 anos. E aí eu venho sempre nas reuniões eu falo, é muito importante que os alunos se atenham ao calendário. A gente faz aquele calendário, aliás, no começo, na introdução, na autorização, quando eles vêm verificar, é um dos documentos que eles pedem. Onde está a organização de vocês de calendário de entrega dos internal assessments? Eles querem ver se está equilibrado, porque são entregas, por exemplo, na matemática, é quase um TCC do 9º ano, assim, são 20 e poucas áreas, é um estudo de uma área específica da matemática que o aluno escolhe. Então, não é uma coisa que ele consiga fazer em 3, 4 dias. Ele tem uma construção e tem várias etapas que o professor vai verificando. Isso na sala dele está lá com uma linha do tempo, o que é para fazer a cada semana, o professor vai colocando. Só que são jovens, né? Então, a gente tem que ficar ali. Eu sou o chato que eu tenho reuniões semanais com os professores, eu vou lá, quem que não entregou? Passa aqui que eu vou ligando e-mail para os pais, fulano, por favor, não entregou aí, olha, não se liga aí. Esse e-mail eu tô tranquilo. No news, good news. E o CAS é uma disciplina muito bacana. Ela é vamos dizer assim, um contraponto ao rigor acadêmico. Não assim, porque o rigor acadêmico, o rigor parece uma coisa medonha, né? Tem que ser rigoroso, porque se a gente quer ser respeitado internacionalmente, tem que mostrar que a gente tem condições dele, né? O CAS, ele é um contraponto, porque a sigla, né, Creativity Activity Service, é uma disciplina que ela não gera pontuação, depois eu vou falar de como que é feita a pontuação também, mas ela não gera pontuação, mas ela é um pré-requisito. Se não passar o CAS, ele tem 7 Learning Outcomes, como é que eu traduzo Learning Outcomes, né? Mas possibilidades de aprendizado. E ele tem que passar por todos aqueles. Tem que fazer o projeto, tem que fazer relatórios. Então, dentro do todo, aliás, é uma coisa muito legal de vocês olharem, porque visualmente é agradável e é interessante de ver. Eles vão fazendo, para validar, eles têm que necessariamente passar pelas 3 vertentes, que é da criatividade, da atividade e do serviço. Criatividade pode ser dança, pode ser música, pode ser pintura, pode ser experiência passiva de criatividade. Ele vai ao teatro, por exemplo, ele tem que fazer uma reflexão dentro daqueles moldes, mostrar lá, tirar foto da entrada do teatro para poder validar que aquilo ali... O objetivo ao longo do programa, que o aluno tenha também essa bagagem cultural. Em muitas universidades... Aqui no Brasil, a gente tem a cultura do vestibular muito arraigada ainda, né? O cara faz a prova, passou, não passou, não tem muita área de negociação ali. Na Europa, nos Estados Unidos, eles têm a cultura já do matching mais refinado, no sentido de que o aluno faz ali um essay explicando por que ele quer estudar naquela faculdade, quem é esse aluno, o que ele fez além do estudo, extracurricular. É a bancada, né? Exatamente. E eles levam muita... É um componente, eu diria assim, eu assisti um webinar ano que vem com o pessoal do Admissions Office de Harvard, explicando como é que é o processo. Praticamente 25% do processo é essa entrevista, essa carta. E o CAS, ele já constrói esse portfólio. Então, ele tem que passar por isso aí. Ele tem que mostrar que ele teve uma juventude interessante, eu fui ao teatro, eu, me interessei por música, eu li e tal. E ele tem que fazer relatórios reflexivos mostrando que houve um ganho a partir daquela experiência.
de criatividade, de atividade física mesmo, de caminhada, de jogos e tal. E o serviço também é uma parte bastante interessante, que é um outro elemento também importante do IB, que é o Service Learning, aprendizagem a partir de serviço. Então ele faz trabalho voluntário. Ano passado a gente veio aqui limpar essa área da APP, que a escola adotou, e agora foi feita uma trilha, a gente está tendo uma aula para o IESEB aqui de sustentabilidade, estamos construindo uma escola ao ar livre e tal, então contou como disciplina que é essa. O pessoal está indo para Canané agora esse mês, fazer coleta, fazer pesquisa, aí conta também, tanto quanto atividade, no sentido da caminhada. Essa atividade necessariamente precisa ser um esporte semanal, uma atividade física que ele pratique, ou viajei e fiz um esporte na viagem. Fácil também. Conta. E como que a gente certifica isso? Com foto, com Isso, vídeo? com foto, mas principalmente com a reflexão. Igual quando a gente viaja, ele faz aula de surf. Uma aula de esporte, conta, né? Ele tem assim, então, uma guia de como fazer essa reflexão. O book que eu faço dos 3 vale. Vale. A foto vale como evidência de que ele estava lá. Agora, o importante é o relatório, exatamente. Né? Por que aquilo ali foi um ganho para mim? Por que eu cresci a partir dessa caminhada, surf, ou o que ele tenha feito? Foi bom, até calhou para mim, até porque agora na Páscoa, o Verônica, a cunhada dela, conversar com a gente, o Antônio estava lendo alguns relatórios que ele fez. Né? E eles falam, mas foi isso, né? O Antônio, no caso, contou que ele viajou e ele fez um churrasco para as pessoas. Né? E ele nunca tinha feito um churrasco, para ajudar ele ver, na Maria fazer um churrasco, ele fez um churrasco inteiro. Né? Desde acender lá o carvão, ficar vendo, tudo. Ele foi uma experiência diferente dele sozinho. Ele tirou foto e estava registrando. E meu irmão e minha cunhada, eles falaram assim, mas... Que matéria é essa? Né? Isso daí vai ter certeza. Dá ponto na escola, né? E aí, como a situação... Eu falei, não, mas... Aí comecei a pensar... Mas é cultural, quem não está... Eu entendi agora, quer dizer, a gente tinha tido essa conversa, mas sabe quando a pessoa fala, então, assim, não é possível que isso daí estava valendo. Você fez um churrasco que está valendo para a matéria, mas ele fez uma reflexão. Sim, o que vale é a reflexão. O que ele ganhou aprendendo a fazer tudo aquilo? Tem uma série de habilidades aí, de autonomia, de serviço, né? Então, esse é o que é. Tem todas essas possibilidades e tem um projeto grande que eles têm que passar por etapas também, para entregar um relatório maior, né? Não é uma coisa solta, assim. Não gera pontuação, mas se não fizer também é um pré-requisito. E pode ser várias experiências, várias. Não precisa ser sempre o mesmo tema. Não, né? Pode ser o taekwondo dele, por exemplo, ele já deve ter feito alguma coisa, com certeza, né? Tá bom? Aí o assessment, né? A avaliação deles. Então tem o external assessment e o internal assessment. Vou falar primeiro do internal assessment. Cada disciplina tem muito bem definido o que é o internal assessment. Por exemplo, no caso do inglês, que é mais fácil para eu falar, porque eu sou professor de inglês. No Language A, ele tem que fazer um exame oral de 15 minutos, que é gravado, tem lá um roteiro, ele tem que... É aquela coisa que eu falei no começo, ele tem que fazer o portfólio, e ele vai selecionar, então, trechos daquelas obras que ele leu, literário e não literário. Ele tem que pegar, dentro da disciplina de inglês, ele tem 5 temas, ele tem que conseguir relacionar aquelas obras que ele leu, textos literários e não literários, a um daqueles temas, e ele faz uma exposição, ele conta o que é aquela leitura, por que aquilo se relaciona com aquele tema, ele faz um momento mais expositivo dele, no começo desses 15 minutos mais ou menos, e depois o professor faz algumas perguntas guiando, para ele mostrar o que o professor quer que ele mostre, de desenvolvimento linguístico, de entendimento daquela análise literária. Essa é parte do Internal Assessment de inglês. E a outra parte é um High Level Essay, que é uma redação de até 1.600 palavras, aí tem também os seus critérios específicos, vai ser feito internamente. E aí, dentro do External Assessment, dentro desses 15 dias, vai ter um dia específico que ele vai fazer o assessment de inglês. Prova A, prova B. A prova A verifica mais estruturalmente o idioma, a prova B mais análise de texto, ele traz textos para ver se ele aprendeu a fazer essa análise, fazer relação, intertextualidade. E aí cada disciplina tem essas mesmas, não exatamente o mesmo instrumento. Né? Então, por exemplo, Oral Working Languages é só para languages.
Field Work in Geography, aí já é um outro trabalho, vai ter que fazer coleta, vai ter relatório dessa coleta, vai ter... E são sempre trabalhos, por exemplo, no caso do inglês e do português, que é a mesma estrutura, né, de língua, literatura e aquisição de língua. É um negócio que ele vai ter que fazer uma composição, ele tem que montar esse portfólio ao longo dos 2 anos para chegar no acesso e ele ter condição de ter referência para poder... que texto literário que ele vai escolher se ele não leu, ele tem que ter lido os textos literários, ele tem que ter lido os textos não literários, ele tem que ter se apropriado dos temas para poder fazer essa conexão. Então, é um trabalho de etapas. E aí é onde eu falei que tem aquela organização, a gente tem um calendário de entregas na sala. Eu refiz esse calendário como uma linha do tempo, com vários landmarks aqui, ó, tal mês tem que fazer isso, tal mês tem que fazer isso, para todas as disciplinas. E cada professor esmiuçou a sua também. Então, em geografia, talvez tenha isso, talvez tenha isso. Em matemática, talvez tenha isso, talvez tenha isso. É bem bacana se vocês puderem vir nos workshops para ver os professores explicando a eles, que daí eles vão explicar as etapas, cada uma, qual é, por que é, quais são os critérios de avaliação para cada etapa. E aí vocês conseguem ficar de olho para ver se os meninos estão fazendo aquela coisa também. E aí, nos 15 dias também, um dia vai ser de inglês, um dia de geografia, um dia de história. É uma prova naquele formato mesmo, como o pessoal vem... O pessoal do IB às vezes vem de surpresa na escola para ver se a gente está distância correta, bota eu entro ali para ver se não tem ninguém colando. É interessante. Eles são exigentes com as coisas, por exemplo, a última etapa de autorização, no começo do ano passado, é que a escola precisa ter uma sala-cofre para guardar essas provas, que elas vêm lacradas. E a gente teve que fazer uma sala-cofre embaixo da escada do lado de lá. Vocês vão ver que tem uma porta de ferro, que tem que ser de ferro, com fechadura dupla, tetra, não sei o quê. Dentro tem um arquivo de ferro chumbado no chão, com barras que atravessam, cadeado, não pode ter janela, tem que ter uma câmera na porta. Nossa, se tiver cair um terremoto, alguma coisa, eu vou correr para lá. Ninguém encontra. E aí tem, então, aí é importante essas etapas, como eu falei, a palavra de ordem e organização, porque se perde um mês, por exemplo, de entregas, no outro mês vai ter um volume difícil de recuperar. Então é muito importante que a gente fique ali, assim, não deixe eles deixarem a peteca cair, para não ficar uma coisa muito... Já é uma coisa exigente. Agora, se juntar 2 meses, aí fica sufocante. Eu não vou ler tudo isso aqui não, mas são as características das provas, né? Do assessment interno e externo. Como que é pontuado, então, esse programa? Essa aqui é uma parte interessante. Existem 2 escolhas que os alunos, os pais, juntamente com os alunos, podem fazer, ou os alunos, juntamente com os pais, acho que é mais adequado, porque, no final das contas, vocês aqui vão bater o martelo, né? Ele pode fazer o full diploma, que é o que a escola deseja, a gente estimula que faça o full diploma. Mas há a possibilidade de ele fazer disciplinas específicas. Qual é a vantagem ou desvantagem de uma coisa ou outra? Aqui, tem escola que o aluno pode fazer o ensino médio sem fazer as disciplinas no diploma, por exemplo, se ele optar por não fazer. Aqui não, todos eles vão ter que passar por todas as aulas, necessariamente. Ele pode não fazer o assessment no final, se ele não quiser, mas as aulas ele vai ter que fazer. Então, o que eu digo, já que vai ter que fazer as aulas, faz, né? Já que tem o bônus, consiga o bônus também. Cada universidade é soberana no sentido de determinar o que ela exige para o aluno estudar lá. E tem universidade que exige, por exemplo, como eu te falei do Guilherme, né? Ele pediu essa adaptação à matemática, ele quer fazer engenharia em Singapura, numa universidade tal, que exige, se você quiser aplicar pelo OEB, exige que tenha feito matemática high level. No caso dele, por exemplo, ele poderia optar, se ele quisesse, por não fazer o full diploma e fazer só matemática. Aí ele vai ter lá um certificado de que ele passou naquela disciplina, com aquela pontuação, que ele pode usar naquela universidade, que atende ao que ele está querendo, não tem problema nisso. Ou ele optar por fazer o full diploma. Aí tem uma pontuação específica. Cada disciplina vai de 0 a 7 pontos. A nota máxima são 45. Nessa composição disciplinar vai dar 42 pontos e os outros 3 pontos são do TOK e do Extended Essay. E aí é uma forma bem específica também de conversão, porque a nota é um conceito que depois compõe uma nota única dessas 2 disciplinas até 3 pontos, chegando a 45. A nota mínima são 24 pontos, mais sujeito
sujeitos a níveis mínimos de desempenho. Por exemplo, ele não pode ter 0 em nenhuma, ele não pode ter 1 em nenhuma, eu acho, ele não pode ter 2 em mais do que uma, tem algumas especificidades também. Incluindo a conclusão com sucesso dos 3 elementos essenciais do core, que é o CAS, o TOK e o Extended Excel. Então, tem essa exigência, para que tenha esse reconhecimento, tem essa exigência. Para ter esse nivelamento, então a faculdade já sabe que se o aluno chegou com o diploma é porque ele passou por tudo isso, ele entregou tudo isso, é um aluno que tem disciplina, que tem resiliência, que tem uma série de características que dá conta. O interessante do webinar que eu falei que eu participei, as pessoas, quem está querendo entrar, olha de uma forma, e quem está ali selecionando, olha de outra forma. Uma coisa interessante que as universidades olham é se dá o match. Se o aluno tem perfil para estudar naquela universidade. Porque às vezes o aluno quer estudar em Harvard, mas ele vai ser um sofrimento, porque se ele não tem aquela disciplina, aquela elaboração, aquele nível de pensamento, ele vai chegar lá e ele vai sofrer, ele vai conseguir acompanhar as aulas, né? Então não adianta colocar uma pessoa lá que não vai chegar no final do programa. Então tem que ter essa... Então quando o cara chega com o full diploma, por exemplo, com 40 pontos ou mais, 40 pontos eu acho que é o máximo que a universidade pede, nenhuma pede mais que 40 pontos. É um aluno que você já sabe que aquele aluno ele tem disciplina de estudo, ele tem um raciocínio lógico bem desenvolvido, ele tem dedicação, ele tem comportamento, né? Então, nesse sentido. O DP Core, novamente, que é o que a CNDS, eles recebem notas individuais, como eu falei, e eles compõem até 3 pontos. O CAS, também eu disse, né, ele não constitui nota do total de pontos, mas sem o CAS ele não recebe o full diploma. Aqui são algumas pesquisas que eu peguei para trazer para vocês. Isso aqui é um recorte. Nesse link aqui, depois eu envio para vocês a apresentação toda. E se clicar no link, tem toda a pesquisa mais detalhada, né, com textos explicativos. Mas isso aqui é dos Estados Unidos, especificamente de 2020. É um comparativo entre alunos que fizeram o Diploma Program e alunos que se formaram no ensino médio sem ter feito o programa, né? Então, dos alunos que fizeram o Diploma Program, imediatamente após a conclusão do ensino médio, 84,6% já entraram na faculdade, contra 66% que não fizeram o programa. E aqui é o nível de persistência dos alunos que entram na faculdade após o segundo ano, dos que fizeram o diploma, 90,4% seguem o curso, já é uns 80% dos que não fizeram o programa. Uma dúvida, Sim. Rafael. Aqui você presta o vestibular para aquela disciplina, você é obrigado a concluir aquela disciplina, certo? Curso. Aí, se o jovem decide, não quer mais fazer engenharia, ele pode migrar para outra ou não? É da faculdade, isso. Não é... Ele vai usar o diploma como porta de entrada. Porque aqui você faz um novo vestibular e você não consegue migrar. E lá eu sei que tem algumas que aceitam, olha, eu fiz 2 anos até um limite de semestre, né? E depois consegue fazer essa mudança, é isso mesmo? Depende de cada faculdade. Tem gente, eu sei porque veio aqui uma pessoa com essa proposta que se dedica à estratégia de percurso acadêmico. Como que é isso? Por exemplo, se a pessoa fizer um community college até tal ano, segundo ano, ele pode migrar para uma faculdade estadual, não sei o que lá. Então a pessoa faz essa estratégia. Ele vê que não vai conseguir entrar, por exemplo, numa faculdade estadual de mais prestígio, ele entra numa faculdade mais fácil, faz ali 1 ano, 2 anos, depois pede essa transferência e vai para a faculdade que ele quer. Aí ele consegue o diploma com aquela faculdade. É uma forma de fazer, né? Agora, a porta de entrada pelo IB, ela para na entrada. O aluno entrou, por exemplo, vou pegar o Einstein, que o diretor esteve aqui fazendo uma apresentação, eu fiquei com vontade de voltar atrás e fazer medicina, de tão encantado que eu fiquei com... É maravilhoso a escola deles, que tem um hospital, tem um hospital escola, né? O processo seletivo deles é fantástico. E eles aceitam o DP. Aí ele faz o processo seletivo, que aplica pelo vestibular e o trâmite da faculdade, ou aplica pelo DP. Quem aplica pelo DP, você já entra num pool menor de alunos. Tem muito menos aluno com diploma do que aluno que não tem. Então, você já vai
já é uma facilidade nesse É um sentido. Já diferencial. vai concorrer, ao invés de concorrer com 200 por vaga, já vai concorrer com 5, não sei, né? Depende da universidade. Mas a partir de que entrou, essa transferência aí já é de cada universidade, já não tem mais relação com o programa. Então, esse dado aqui é do E só por curiosidade, qual era a nota mínima deles para aceitação? Você me pegou. Não sei É só dizer. pra ter Não sei dizer, mas eu posso ir atrás dessa informação. Não era tão fácil. Mas, por exemplo, eu falei, Harvard, eu olhei essa semana, parece que é 40 pontos. Cambridge, Harvard, Stanford. A faculdade California State, eles são com 36 pontos no diploma, eles oferecem uma bolsa. Não é um full scholarship, porque não é 100% grátis, mas é um valor, assim, são $3.000 de custo mensal mesmo, com moradia e alimentação. Imagina, por ano, é menos do que a gente paga aqui. Pela das Europas. A gente está pesquisando, as Europas são, e se você tem ainda o passaporte, né, da comunidade, é ridículo. Vocês... 200 euros, gente, por ano. Tem faculdade em Portugal que não é o foco do meu filho, mas assim, você vai investigar, né? Minha irmã hoje mora em Barcelona, ela fala, tá, manda pra cá, cara. Vocês escolhendo a universidade... 500 euros ano. Aí você fala... Vocês escolhendo a universidade, ou já tendo, assim, algumas em mente, pede para os meninos trazerem para a gente, que a gente já começa o trabalho de construção do portfólio, no sentido de... A gente liga lá na faculdade, entra no site e vê o que é que vocês exigem. A gente quer tantas horas de trabalho voluntário, tem que ter extracurricular tal, tem que ter tal disciplina, já vai direcionando. Vocês percebem a pessoa que falou sobre isso, né? O Pedro ficou muito interessado, mãe, porque eles já vêm pelas minhas afinidades, eles já me direcionam, me ajudam a direcionar. Quando que isso vai dar prosseguimento? Eu falei, Pedro, eu acho que é legal até os pais conversarem com essa pessoa e ver como funciona. Essa pessoa porque ela fez um específica... cadastro, ele fez inclusive um cadastro. Esse rapaz que veio, ele tem uma empresa que que presta esse serviço. Estamos aí conversando para ver a melhor maneira de oferecer isso aí. Mas independente dele, a gente faz também. A Maura, nesse momento, é a nossa University and College Advisor. Ela tem mais de 30 anos em intercâmbio educativo mundo afora aí. Então ela tem contato bem fácil, assim, ela consegue ligar para o pessoal do Admissions Office, o que é que vocês exigem? Exige isso. Então o aluno que já sabe, a gente já começa a construir o portfólio, então já faz os itinerários formativos, já escolhe esse, já faz o CAS, por exemplo, horas de trabalho voluntário. Às vezes ele tem ideia do que ele pensa em fazer, mas não tem ainda a faculdade definida. O Pedro era aquela coisa, minha tia Harvard. Eu falava, filho, não é por ser é status muitas vezes. Inclusive, Harvard, ser essa faculdade. Harvard saiu da lista das 10 esse ano. Então, não digo nem por nota, não digo. Eu falo que é mais, acho que status do que o que vai trazer benefício para o futuro dele. Porque eu não vejo ele como. Então, quando a gente foi no ano passado, por fora, ele abriu a cabecinha dele, realmente, não tem só Estados Unidos e Canadá. Eu falei, não, meu amor. Essas feiras que vocês estão fazendo, que a gente foi em São Paulo, que vocês fizeram aqui ano passado, tem aberto a cabeça até do Guilherme. Já está num processo longo, mas logo é dele, né? Então, assim, eu acho importantíssimo abrir a cabecinha deles. Então, às vezes ele fala, olha, eu quero fazer engenharia, você sabe. Qual? Que faculdade? Você tem que começar a definir, porque você já está no segundo ano. Não dá para ficar brincando e esperar no último ano e na hora de preencher o verso ali escolher, eu quero isso e vamos, se Deus quiser. Mas essa prática agora é uma frequente, a gente vai fazer esse ano de novo a feira, a gente sempre... E independente da feira, a gente traz também, pontualmente, os atrás que se propõe e conversa com ele. Esse dado aqui é do Reino Unido. Aqui, alunos com maior possibilidade de terem desempenho mais alto comparado a alunos que não fizeram o DP. Né? O A-Levels deles é o padrão. Então, os alunos que fizeram o DP têm 3 vezes mais possibilidade, isso numericamente baseado em quem passou no ano anterior, né? Essa é de 2021. 3 vezes mais possibilidade de entrar nas 20 universidades mais bem conceituadas do país. Aqui, alunos que fizeram o DP têm 40% mais
probabilidade de obter aquela certificação. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, né? Mas nos Estados Unidos e Inglaterra tem. O cara passou certificado, magna cum laude, não sei o quê, não é? Summa cum laude. Então, o pessoal do DP, 40% mais possibilidade de chegar aqui primeiro ou segundo de honra nas salas. E 38% mais possibilidade de dar sequência aos seus estudos acadêmicos, seguir para pós-graduações e tudo mais. Esse dado do Reino Unido. Também, esse link tem o documento completo. Aqui é só um recorte que, né, para vocês verem o dado mais resumido, mas tem todo um descritivo. Aqui são capacidades para o século XXI. Comparado a alunos de high school padrão, isso aqui é do Canadá. Ontário e British Columbia, os alunos do DP tiveram maiores notas nas universidades, menor probabilidade de abandonar o curso no meio do caminho e maior possibilidade de se graduar dentro do tempo esperado. Aqui da Austrália e do leste asiático. Essas são habilidades do século XXI também. Sensibilidade cultural, gerenciamento de tempo, liderança e mentalidade internacional. Aqui os alunos que fizeram DP e os alunos que não fizeram DP. Austrália e da Ásia. Também tem um documento mais extenso com mais informações. Esse 30% que está sendo colocado aqui, é aquele trabalho que foi iniciado com o Edgar Morin, com a ONU, com o Unesco, para poder fazer essa definição de quais são os objetivos de aprendizado. Não sei dizer se esse teórico é a referência, mas se é da Unesco é muito provável. A escola é Unesco, o IB foi feito junto ali naquela fomentação de educação. Não sei se tem formatado isso aí, sabe, habilidades do século XXI, mas é outro dado que eu posso procurar também. Ok? Questions? Já foi o que interromper. Imagina, né? Porque senão a gente esquece. Mas é uma conversa, né? Tenha vontade. Então, eles têm que optar por fazer o full DP ou só determinada? Excelente pergunta. Estamos pensando em fazer uma reunião em junho para poder informar vocês, especificamente para o pessoal que já está no segundo ano agora, com valores, datas e tudo mais. Em setembro, eu acho, é a data de inscrição. Então, tem uma janela de inscrição. Eu já coloquei todo mundo no site, os meninos já estão lá como alunos do curso fazendo o diploma. E aí tem essa opção. Eu acho que eu vou pegar a data exata, mas a gente vai ainda marcar essa reunião com valores, condições de pagamento e essa opção. É mais ou menos em setembro que tem que fazer isso. E aí, feita a opção, tem uma outra janela, se quiser mudar de opção, desistir, tem também um prazo até mais próximo dos exames. As universidades tradicionais aqui no Brasil, USP, ainda não tem. Ainda não. Tem um portfólio aí já, INSPER, ESPN, tem o Einstein. A USP é aceita também. E há um movimento do IB, há um movimento do IB no mundo todo para que as universidades aceitem. No site do IB tem lá, eu ia colocar aqui quais aceitam, mas são muitas, vai ficar um negócio gigante. Quais universidades oficialmente aceitam o diploma como porta de entrada. No Brasil ainda não são tantas. Quando a gente lançou o programa no final de 2021, tinham 16. Com certeza devem ter mais, porque o IB faz esse movimento constantemente e no Brasil a gente tem uma associação que é encabeçada pelo diretor do Polidonos da Verbo Divino, que faz parte do nosso grupo de escolas, né, do SEB, as 12 Premium, que chama BASE, a Brazilian Association of IB Schools, que faz esse fomento também. Dia 13 de maio a gente tem o IB Day, lá em São Paulo. Aí o pessoal do IB dá algumas apresentações, a gente vai lá conversar e tem essa função também de disseminar o IB junto às universidades, né? Mostrar o benefício de aceitar os alunos, porque é um ganho para a universidade, é um aluno que já vem com... Isso tem pesquisa também no site do IB. Os alunos que entram pelo diploma já são alunos que dão muito menos trabalho, no sentido de que já têm disciplina, já têm resiliência, já dão conta do curso com mais tranquilidade. Já fizeram monografia.
Aqui no Brasil, por exemplo, não sei a experiência de vocês, mas eu entrei na faculdade, nunca tinha visto uma monografia, nem sabia o que significava a palavra. Eu tive 6 meses de aula de português, feito fisiografia, que não tem nada a ver, só para poder fazer o TCC padrão da faculdade. A gente teve aula de português para que se aprende o básico. Sim. Todos tranquilos? E aí a gente segue conversando, gente. Vocês tendo dúvidas. Vocês avisam com quanto tempo de antecedência esses workshops? A gente mandou na semana passada já todos. Até o final desse semestre. São aqueles. Então, ótimo. Você pode tirar em 2 minutos? Vamos, posso sim, eu volto. Tá bom, obrigado. Não, a gente, porque eu vi aquilo, eu falei, é aquilo mesmo. Aquela tabelinha. Semana passada. Na semana passada. Aí, Foi. semana